Queridos educadores da Rede Salesiana Brasil, é sempre com muita satisfação, com muito prazer, com muito interesse, com muito entusiasmo que nos apresentamos quando se trata de oferecer algo que acreditamos que seja bom para os nossos educadores e, evidentemente, bom também para os nossos queridos alunos, queridos destinatários. Hoje, iniciando esse mês de maio, nós estamos felizes por poder falar de algo que é tão bom, isto é, falar da mãe. Então, este prazer de falar da mãe também hoje é enriquecido pela presença da nossa querida irmã Maria Helena, que todos nós conhecemos, que recentemente deixou a responsabilidade aqui no Brasil como provincial, como inspetora das Filhas de Maria Auxiliadora de Belo Horizonte, e hoje ela assume um trabalho em nível mundial, em nível congregacional, em nível de Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora em Roma, como conselheira da comunicação. Então, antes de conversarmos, então, eu queria ter assim a possibilidade, queria fazer esta apresentação, que na verdade nem precisaria, mas antes de iniciarmos essa nossa conversa, ouvir também a saudação da nossa querida irmã Maria Helena, que está aqui de passagem pelo Brasil. Queridos educadores, queridas educadoras da Rede Salesiana de Escola, para mim também é uma alegria voltar a esta terra e estar com vocês neste momento, que pretende ser uma conversa, um diálogo de formação e hoje, especialmente com uma convidada muito querida nossa, que é a auxiliadora de Dom Bosco, a auxiliadora de Maria Mazzarello, neste mês em que nós olhamos para Maria, num contexto bonito em que todo o mundo celebra o ano da família. E seguramente estar em família é pensar na presença de uma mãe, que para nós é uma mãe auxiliadora, que é uma mãe companheira e que também é uma mãe que é discípula do Mestre. Então, querida irmã Maria Helena, nós queremos oferecer para os nossos educadores, para as pessoas que puderem participar desse diálogo de formação, desse subsídio também, nós queremos oferecer uma conversa sobre a mãe, né? Evidentemente, nós não temos nenhuma pretensão de dizer não só algo de novo, algo empolgante, algo inusitado. Nós queremos falar, portanto, como filhos e filhas desta mãe querida. Uma questão que me parece importante para o ambiente educativo das nossas obras, seja a escola, seja a paróquia, seja uma obra social, seja um grupo que está em formação inicial, é aprofundar este entendimento que Dom Bosco teve ao eleger Nossa Senhora, Maria, a Mãe de Jesus, como uma das grandes protagonistas da sua espiritualidade, da sua proposta educativo-pastoral. Por que Dom Bosco deu tanta importância? Por uma simples tradição devocional, por uma simples tradição litúrgica, ou porque a igreja vivia naquele momento um momento diferenciado de devoção, de apreço para com Nossa Senhora, ou porque ele tinha também compreendido motivações teológicas, motivações bíblicas e principalmente motivações pedagógicas que pudessem ajudá-lo nessa missão. Então, irmã Maria Helena, começaria dizendo assim que a imagem que Dom Bosco elegeu, depois de algum tempo, como a representação de Maria, os símbolos que essa imagem traz como modelo para os seus educadores, para a sua família, esta estátua, essa imagem da auxiliadora, ela já é carregada de muito significado, né? Eu começo destrinchando um pouco do meu entendimento, pois eu vejo que nessa imagem a gente pode encontrar objetivamente algumas das razões fundamentais pelas quais Dom Bosco tanto apresentou Maria como uma importante estratégia, podemos dizer assim, educativa. Se nós olharmos para a imagem, e tantas vezes já fizemos isso, e podemos fazer agora nesse vídeo também, esta imagem ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro, Maria se apresenta na estátua de Maria Auxiliadora, pela representação de Maria Auxiliadora, como rainha. Rainha.
coroada e com cetro. Portanto, Dom Bosco certamente queria dizer, olha, aqui tem alguém que governa, tem alguém que tem poder. Bom, a gente podia dizer, mas, puxa vida, poder, aspiração de poder, parece uma coisa contraditória a uma proposta, toda a proposta evangélica. Pois bem, o poder de Maria estava naquilo que de melhor ela podia expressar para a humanidade, que era o amor. Ela tem poder porque ela tem o domínio do amor, ela tem a possibilidade de apresentar o amor, que é o seu próprio filho, né? Que é a palavra. Então, ela é rainha não porque ela tem o poder humano, o poder de domínio, o poder de vida e morte. Não, ela tem o poder porque ela é dona, proprietária do maior dos dons da humanidade, e por isso ela reparte com abundância, que é o amor. Mas, ao mesmo tempo, Dom Bosco coloca no colo desta mãe Jesus. Portanto, fica bem claro também que Dom Bosco queria dizer para os seus educadores, para as famílias, para quem quer que seja, que a atitude educativa, muitas vezes, tem que chegar a esse extremo de carregar no colo. O testemunho, a palavra, a clareza da orientação, às vezes até a disciplina oferecida por uma mãe, tudo isso é muito importante. Mas tem certas coisas que é o silêncio do colo, a proximidade do coração é que faz se entender o caminho. Então, por isso, ela é mãe e mestra. Ela é mãe que acolhe no colo, é mãe que dá orientação, é mãe que no silêncio fala tantas coisas importantes para o projeto de vida do seu filho, mas ao mesmo tempo, a um determinado momento, permite que essa criança, que esse jovem faça o seu caminho. Nesse momento, ela exerce a grande função de pedagoga, de não mais carregar no colo, não mais ir fazer recomendações, mas caminhar juntos. Eu acredito, Piscinati, que essa única dimensão de Maria, enquanto rainha, enquanto mãe, enquanto educadora, expressa a unidade que sonhamos para todo ser humano. Toda mãe, ela acompanha de muito perto o seu filho e o deixa livre no caminho, mas o acompanha. Eu acredito que para o educador, a educadora, essa dimensão de alguém que tem em mente um projeto de vida, respeita esse projeto de vida, acompanha o projeto de vida no silêncio, na palavra propositiva. Ela não tem o protagonismo. A palavra é nela o protagonismo. A palavra dela é o próprio Jesus que ela carrega. Carrega e apresenta essa palavra, que é uma palavra que é capaz de criar profundas convicções no jovem, na jovem, em cada um de nós. É uma palavra que cria, que transforma, que nos ajuda a ser diferentes neste mundo. E quando você dizia do poder, é o poder do serviço. Eu penso assim que a capacidade dela de mediar um novo ser humano, de mediar para uma nova possibilidade, por isso ela é auxiliadora. Esse nome auxiliador, ele é magnífico, porque ele nos coloca na nossa base, na nossa condição humana, de que só é possível continuarmos a viver em sendo auxiliadores, auxiliadoras uns dos outros. Isso é magnífico. Pensar que o mundo hoje, ele só terá futuro na via da solidariedade, ou seja, na via do ser auxiliadora, do ser auxiliadores. Eu acho que essa ideia da auxiliadora realmente é muito interessante, porque não é aquela que faz no lugar de. Ela é mediadora, é auxiliadora, é ajudadora. Hoje tem muito, né, a função de quem ajuda, né, os idosos, de quem ajuda as crianças, que é um papel tão importante. Por isso que numa sociedade como a nossa, marcada hoje ainda, infelizmente, por um forte sentido de individualismo, a presença da mãe, para o processo educativo na família como na escola, ela profeticamente quebra com seu silêncio, com a sua maternidade, com a expressão carinhosa, às vezes com a dor, com a lágrima,
a mãe é capaz de quebrar esse império que hoje, sobre o qual nós estamos submetidos, que é um império do individualismo, um império do egoísmo, onde as pessoas se afirmam como reis e rainhas absolutos. Então a presença da mãe numa sociedade marcada por esse grande desafio, né, do individualismo, ela quebra, ela ajuda a quebrar. Por isso, então, que a gente entende mais claramente ainda que quando Dom Bosco coloca Nossa Senhora como modelo de educadora, ele quer apresentar como modelo de mãe também, que em determinados momentos a linguagem materna, o afeto materno, é o único caminho, a única estratégia para romper determinados fechamentos, determinados riscos, né, da pessoa não crescer. E depois, para o filho, para a filha, a mãe sempre é mãe. Não é? Para a mãe, o filho e a filha em qualquer idade é sempre o filho. Né? Por isso que a relação geracional, os conflitos de gerações, ficam muito bem resolvidos na perspectiva da maternidade e não na perspectiva da radicalidade das diferenças. Por isso que a presença de Nossa Senhora, que preside todos os nossos colégios, todas as obras salesianas, a gente sempre encontra uma imagem de Nossa Senhora que estrategicamente está lembrando, olha, aqui nessa casa a gente faz reinar a maternidade, o sentimento maternal. Por isso que aquela famosa frase, né, que foi atribuída a Dom Bosco quando já estava bem doentinho, né, dizendo, Nossa Senhora caminha nesta casa, Nossa Senhora está por aí. Isto é um espírito materno que preenche as lacunas, preenche os espaços, dando sentido familiar para o nosso trabalho. Essa acho que é uma intuição lindíssima de Dom Bosco. A presença da auxiliadora, pensando nesse veio da maternidade, que é atribuída a todo ser humano, nessa capacidade do amor incondicional. O amor não põe condições para o outro. Essa presença da mãe, ela dá a possibilidade de que a vida possa irromper em todo ser humano, em todo filho, em toda filha. Né? Pensar em Maria como mãe, como rainha, e olhando para a nossa missão educadora, o educador é também aquele que é capaz de um amor incondicional. O que significa para um educador amar incondicionalmente? Não por condições, mas a partir da perspectiva de quem acompanha, de quem diz uma palavra, a partir de quem tem um projeto que não é o próprio projeto da mãe, mas é o projeto do seu filho. Portanto, a mãe faz com que cada um tenha uma palavra. É verdade. A mãe outorga para cada um o seu modo sem impor de ser. E no projeto pedagógico salesiano, a relevância da mãe é exatamente dizer, todos são co-criadores com o filho. No sentido de fazer emergir a possibilidade de uma nova sociedade, de uma sociedade fundada no amor incondicional, ou seja, fora das lógicas de um mercado que exclui, de uma relação que pode ser sustentável em todas as suas dimensões. Eu acredito que a auxiliadora está ali e ela nos abre um campo de luz, nos abre possibilidade de crescimento, e talvez não paremos tanto para pensar nisso, mas Dom Bosco só consegue falar isso já ao final da sua vida. Foi ela quem tudo fez. Então, essa companheira educadora, esse caminho educativo que nós falamos, é tecido com a presença dela. É uma presença discreta e é uma presença altamente relevante. Né? Sabe que todos nós, como filhos, mais de uma vez, a gente ouviu isso, né, entre nós, filhos, quando dizemos assim, eu sinto que eu sou filho privilegiado da mãe.
Não é isso? Todos nós temos uma pontinha de razão para dizer que a gente é o filho privilegiado. E o mais lindo de tudo isso, no caso, por exemplo, nós somos em 7. Os 7 falam a mesma coisa. Então, a maternidade, o exercício da maternidade, e aí está o exercício do educador e da educadora, é fazer com que os seus educandos se sintam privilegiadamente amados por eles. Quando um aluno sabe que o professor gosta dele, faz a diferença. E o professor, no exercício dessa maternidade, do exercício dessa relação maternal, e a palavra é tão carregada de unção, ele pode fazer a diferença na vida do aluno. Todos nós, salesianos e salesianas, nos encontramos com ex-alunos, né, ex-alunas, e quantas vezes a gente escuta relatos assim: eu volto a esse colégio para me encontrar com aquele professor, porque ele fazia diferença, porque ele me amava. Né? Então, essa relação viril, né, madura, mas carregada de unção maternal, faz com que os educadores se sintam amados, se sintam respeitados, sem romantismos, mas se sentem valorizados como faz a mãe. A relação maternal gera no filho segurança, estabelece um processo psicológico de integração. Uma pessoa que tem, no decorrer da sua infância, da sua juventude, o carinho seguro de uma mãe, ele, sem dúvida nenhuma, é muito mais integrado. E vou, não para encerrar, mas eu diria assim, que uma sociedade como hoje, que bombardeia através de novelas, através de estereótipos modernosos de família, corre um grande risco de destruir a natureza, a natural possibilidade do ser humano crescer num ambiente amoroso, afetivo, integrador, amadurecedor, que é o ambiente educativo. Por isso que Dom Bosco dizia, na Casa Salesiana, ela tem um protagonismo, ela está presente, porque ele não queria sonegar aos seus alunos, quem sabe já subtraídos de tantos outros direitos e possibilidades, o amor maternal. A capacidade da maternidade é uma de aglutinar os seus filhos. Ou seja, de provocar a unidade. E vivemos num mundo altamente diversificado, com desejo de grandes convergências. Acredito que a auxiliadora seja essa mãe, com enorme capacidade de criar convergências, de criar sintonias, de respeito real à diversidade. Se imaginamos com quantas pessoas nos encontramos dentro de uma escola, de uma obra social, para cada um a mãe faz diferença. Essa capacidade da acolhida também incondicional, de sentir-se reconhecido, profundamente amado, alguém que sabe o meu nome, que compartilha a minha história. Este é o cenário possível. Esse é o cenário educador possível. Então, isso também entra dentro do DNA de ser auxiliador e de ser auxiliadora. É verdade. Então, viver hoje num mundo em que, por um lado, há essa exacerbação do individualismo, mas, no fundo, todo ser humano quer pertencer a. Quer pertencer a alguma comunidade, quer sentir-se acolhido. A mãe é aquela que está ali, passeia nesta casa, como você disse, está conosco, conhece pelo nome, me chama pelo nome, me convoca, me propõe. Essa grande liberdade que a mãe sempre confere a cada filho. Eu acredito que Dom Bosco tenha intuído, e tenha se valido mesmo da presença de Maria, porque ele viveu interiormente uma relação muito próxima com a Maria. Mamãe Margarida também foi uma grande expressão da auxiliadora. E hoje, cada um de nós, educador, educadora, que vivencia, que faz essa experiência, é capaz também de tecer essa experiência com cada
aluno, cada aluno, com as famílias, né, com a sociedade. Eu penso que é importante fazer essa experiência da auxiliadora em sendo auxiliadoras, em sendo auxiliadores. Você lembrou, Mamãe Margarida, e assim me ocorre numa sociedade que nem a nossa, em que às vezes algumas famílias são privadas, né, do privilégio, da alegria de ter o pai e a mãe juntos. Aconteceu exatamente com o Dom Bosco. Além das carências físicas, sociais, né, de recursos, ele teve também a ausência do pai. E que fantástica foi a presença da Mamãe Margarida, que ela não substituiu o pai. Ela ofereceu a segurança de uma maternidade adulta, de uma maternidade amadurecida, para que o filho pudesse integrar de forma muito harmônica o seu temperamento, as suas demandas, as suas necessidades, preenchida por este carinho maternal amadurecido e muito seguro. Então eu vejo que a presença de Mamãe Margarida, nos inícios da construção da congregação, do oratório, ofereceu para Dom Bosco este elemento integrador para ele, de tal forma que ele pudesse depois transmitir. Ele sabia perfeitamente que a sua mamãe não ficaria com ele para sempre ali, como benefício dele, nem só como benefício para os seus meninos, e que foi importante. Mas ele quis transmitir, quis transportar esta riqueza de humanidade e de maternidade de sua mãe na devoção à Nossa Senhora. Né? Então eu acredito que numa sociedade marcada por tantos desafios, que, como já dissemos, às vezes até da deterioração do entendimento da família, ou de um exagero de um lado e exagero do outro, a presença de Nossa Senhora pode ser, para o ambiente educativo, uma resposta serena, espiritual, desta ausência de tanta, ou de falta de integração afetiva que uma mãe sempre gera. E a segunda coisa, e acho que podemos ir encerrando também, a segunda coisa é que nós, adultos, às vezes ou nos esquecemos ou temos um certo respeito humano, uma certa vergonha de falar da própria mãe. Né? E ninguém de nós nos preparamos quando vamos nos referir à nossa mãe, fazer um discurso, falar da mãe é algo natural. Então, eu colocaria assim um desafio. Se cada educadora que possa estar nos ouvindo e que virão ainda, quem sabe, a nos ver e a nos ouvir daqui para frente, um desafio simples. Que na primeira aula ou no próximo encontro que você tiver com seus alunos, você procure falar da sua mãe. Procure falar algum jeito, alguma desculpa de algum assunto ali, de repente cai no assunto da mãe, e aí você dá o testemunho da sua mãe. E num outro momento, você procure falar de Nossa Senhora, Auxiliadora, a mãe de Dom Bosco, nossa mãe, pensando na sua mãe. Eu tenho certeza que haverá uma descrição da devoção, do carinho à Nossa Senhora Auxiliadora fantástica. Porque ao falar de Nossa Senhora, imaginando a sua mãe, a gente vai acertar plenamente a intenção de Dom Bosco, que ele queria que os seus filhos jamais se sentissem órfãos, e principalmente órfãos de mãe. Faça essa experiência, vamos ver se de repente isso pode desencadear um novo momento de debate e de entendimento, até os próprios alunos começarem a falar com maior espontaneidade da sua mãe e da nossa mãe auxiliadora de Dom Bosco. Acredito que esse seja de fato o recado da verdadeira espiritualidade mariana pedagógica. Né? Fazer essa proposta de que cada pessoa possa ler a experiência de mãe, né, para poder continuar um caminho com esta mãe tão cara à família salesiana, que é a auxiliadora de hoje e de sempre. Queridos educadores, muito obrigado por nos ter ouvido. Nós estamos muito felizes de poder partilhar com vocês esse nosso pequeno diálogo sobre a nossa mãe. Certamente que continuar falando da mãe, e já São Bernardo dizia, né, que de Maria non cansatis, né, de Nossa Senhora, a gente nunca fala o suficiente, né? Muito menos da nossa mãe, claro. Por isso que está aqui o nosso recado, o nosso convite, o nosso estímulo para que continue falando sobre Nossa Senhora. E não só neste mês de maio, que para nós é tão especial, mas que essa espiritualidade possa nutrir os nossos passos, né? no hoje, né? Nesse presente e também no futuro.
Muito obrigada a cada uma de vocês e que ela, né, os ampare, que ela os anime nessa tarefa também de sermos pai, mãe, educadores, educadoras. Contamos com a bênção da nossa mãe. É isso?